Quando eu tinha 14 anos, meus pais tinham saído para o fim de semana. Agora tenho 17 anos, então foi há alguns anos atrás. Mal podia esperar para ter a casa só para mim. Meus pais não eram ruins nem nada, mas eu estava ansioso para ter um tempo só para mim. Bem, eu não imaginaria que esse fim de semana se tornaria uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Era sexta-feira à tarde, e meus pais tinham saído para a viagem enquanto eu estava na escola. Assim que cheguei em casa, corri para o meu quarto e liguei o Xbox. Estava conversando com alguns amigos no jogo, mas não conhecia nenhum deles pessoalmente. Nos reuníamos apenas online para jogar. Encomendei uma pizza e me preparei para uma noite de jogos. Por volta da meia-noite, ainda estava jogando quando ouvi um barulho estranho do lado de fora. Era um ruído de arbustos ou árvores. Ignorei, pensando que era o vento, e voltei para o jogo. Mas o barulho persistiu e estava ficando mais alto. Parei o jogo e ouvi com atenção. Olhei para a janela do meu quarto no segundo andar e vi uma sombra se movendo ao lado da casa. Parecia a sombra de um homem no meu quintal. Tínhamos uma cerca e um portão ao redor do quintal, então não era normal que um estranho estivesse ali. De repente, ouvi um estrondo alto na porta da frente. Nunca tinha ficado tão assustado na minha vida. Rastejei devagar escada abaixo até a janela da frente e olhei para fora. Não consegui ver nada, mas ouvi mais ruídos vindos de fora. Não sabia o que fazer. Estava sozinho e alguém estava tentando invadir minha casa. Pensei em ligar para a polícia, mas não queria desperdiçar o tempo dele se fosse algo sem importância. Os ruídos pararam por um tempo e comecei a me acalmar um pouco. Mas então ouvi passos vindo de fora novamente. Abri a porta da frente e olhei ao redor, mas não vi nada. Caminhei pelo lado de fora por 1 ou 2 minutos e depois voltei para dentro de casa. Estava um pouco mais relaxado depois disso. Subi as escadas, ansioso para jogar mais alguns jogos antes de dormir. Depois de colocar os fones, pensei ter ouvido um barulho no quarto dos meus pais. Talvez estivesse apenas paranoico com o que tinha acontecido antes, mas decidi verificar mesmo assim. Espiei pelo canto para o quarto dos meus pais e foi quando vi uma figura parada na escuridão. Meu corpo tremia e mal conseguia respirar. Queria gritar, mas estava com medo demais para fazer qualquer barulho. Retrocedi lentamente, tentando sair daquele quarto sem ser notado. De repente, o homem se virou e olhou diretamente para mim. Congelei, meus olhos fixos nos dele. Ele tinha uma altura média e vestia um casaco de inverno grande e calças jeans azuis. Começou a se aproximar de mim e eu virei para correr. Desci as escadas e saí pela porta da frente. Só parei quando estava a algumas quadras de distância. Peguei meu telefone e disquei o 190. A polícia chegou e nós voltamos para casa. Eles vasculharam o local e encontraram o invasor ainda no quarto dos meus pais. O prenderam e o colocaram no banco de trás de uma viatura policial. Ele olhava fixamente para o chão durante todo o trajeto. A polícia ficou comigo pelo resto da noite. Meus pais voltaram assim que puderam no dia seguinte e ficaram chocados quando souberam o que aconteceu. Passamos o dia limpando e consertando os danos causados pelo invasor. Por um tempo, eu não conseguia dormir à noite e qualquer barulho me deixava com medo. Sentia receio de ficar sozinho e demorou muito tempo até eu me sentir seguro novamente. Até hoje, não sei por que ele invadiu nossa casa naquela noite. Poderia ter sido um ladrão aleatório ou alguém que estivesse observando nossa casa por um tempo. Tudo o que sei é que nunca quero passar por algo assim novamente. É uma memória que vai ficar comigo por muito tempo. Quando eu tinha 15 anos, fiquei sozinho em casa por uma noite. Era uma noite comum, e eu estava no meu quarto assistindo a vídeos no YouTube no meu notebook. O brilho da tela iluminava meu rosto enquanto eu me distraía assistindo. De repente, pude ouvir passos leves lá embaixo. Ninguém estava previsto para chegar em casa por horas, então fiquei preocupado. Pausou o vídeo e estiquei meus ouvidos para ouvir, esperando que fosse apenas minha imaginação. Mas os passos continuaram, um som distinto de alguém andando de um lado para o outro. Minha mente corria e imaginava todo tipo de cenário, temendo o pior. Houve alguns arrombamentos na área e eu estava me sentindo paranoico. Eu estava com medo, mas também curioso demais para não investigar. Saí do meu quarto em silêncio, cada degrau rangendo sob meus pés, o que me fazia arrepiar. Desci lentamente as escadas, segurando o corrimão para me apoiar. A casa parecia estranhamente quieta e os passos tinham parado. Ao chegar ao final das escadas, espreitei ao redor do canto e meus olhos se arregalaram em choque. Lá, na sala de estar mal iluminada, estava um homem vestido com roupas surradas, aparentemente alheio à minha presença. Ele estava caminhando novamente, parecendo sem rumo. Eu queria sair da casa, mas não achava que conseguiria passar pelo homem para chegar até a porta. Sei que é a coisa mais boba em todos os filmes de terror, mas subi as escadas.
Eu tinha deixado meu telefone lá em cima e pensei que poderia usá-lo para pedir ajuda assim que o pegasse. Quando voltei para o meu quarto, peguei meu telefone e abri a porta do meu armário. Entrei e a fechei atrás de mim, minhas mãos tremendo. Tentei discar o número de emergência 190 no meu telefone, minha voz trêmula enquanto explicava a situação para o atendente. A atendente me tranquilizou, garantindo que a ajuda estava a caminho, e instruiu-me a permanecer escondido até a chegada da polícia. O tempo parecia se arrastar enquanto eu esperava naquele armário apertado. Minha mente corria com pensamentos sobre o que poderia acontecer. Finalmente ouvi batidas na porta. Devia ser a polícia. Em seguida, ouvi a porta se abrir e vários policiais devem ter entrado. Pouco depois, um deles entrou no meu quarto. A polícia me informou que tinham prendido o homem, mas não conseguiram determinar o motivo dele ter invadido minha casa. Não havia sinais de roubo e nenhuma razão aparente para a intrusão. Isso permanece um mistério até hoje. Não faço ideia do que ele queria ou do que poderia ter feito comigo. Sorte a minha que nunca vou descobrir. Isso aconteceu em 2013. Esse garoto chamado Pedro se mudou para a casa ao lado quando ele tinha por volta de 12 anos. Por falta de uma expressão melhor, esse garoto era um medroso. Lembro-me de uma vez em que ele caiu de seu skate. Nem tinha caído com força, mas ele ficou chorando desesperadamente na minha garagem. Parecia um menino mimado. Ele tinha 16 anos na época. 2 anos depois, quando o garoto tinha por volta de 18 anos. Nessa altura, eu estava vendendo drogas intensamente, e ele era um dos meus melhores clientes. Nessa época, ele estava se envolvendo com pessoas bastante duvidosas, o que meus pais obviamente não gostavam. Meus pais também não sabiam que eu estava vendendo drogas, porque eu era muito bom em manter tudo em segredo. Pedro era claramente um consumidor. Ele passou de um skatista emo para um tipo wannabe de bandido, mas ele simplesmente não tinha o perfil para isso. Meus pais iam para a praia de Copacabana todo ano por 2 semanas. Eles me pediram para ficar e cuidar da casa enquanto eles estavam fora. Eu fiquei animado porque a casa deles era muito melhor do que o pequeno e ruim apartamento de um quarto que eu tinha naquela época. Tudo estava correndo bem na casa. Minha namorada estava sempre por lá. Havia muitas drogas e álcool circulando. Eu estava longe de ser um santo naquela época. Nunca vou esquecer, era uma noite de quinta-feira. Minha namorada havia saído algumas horas antes. Mais cedo naquele dia, Pedro me viu na frente da casa dos meus pais e me pediu um adiantamento. Eu disse que não, porque nunca adiantava nada para ninguém. E, honestamente, eu estava usando um pouco demais do meu próprio estoque, então eu não podia adiantar mesmo. Ele não gostou disso e discutimos. Basicamente, eu o intimidei na frente de todos os seus amigos. Por volta das 2 da manhã, é claro que eu não estava nem perto de estar cansado, devido a todas as drogas que eu tinha usado. Eu estava sentado no escuro assistindo Netflix na sala de estar da casa dos meus pais. Havia uma janela para o exterior que eu tinha aberto. Parei a TV e estava no meu celular, mandando mensagens no Facebook, quando ouvi algo. Era a tela da minha janela deslizando lentamente para cima. Eu conhecia o som, havia entrado e saído dessa casa inúmeras vezes quando era criança. Levantei-me lentamente e olhei pela janela. Vi claramente a tela se movendo muito lentamente através das cortinas. Aproximei-me da janela e assim que olhei pelas cortinas, vi pelo menos 3 ou 4 pessoas se dispersando. Corri para a frente da casa, mas eles estavam fugindo pela rua. Eu sabia que eram o Pedro e seus amigos, mesmo sem vê-los, reconheci aqueles idiotas. Não chamei a polícia nem nada do tipo, porque eu não estava exatamente do lado certo da lei. Apenas voltei para dentro e tranquei tudo. O resto da semana ocorreu tranquilamente. Nunca contei a OS meus pais sobre o incidente e nunca mais vi o Pedro. Liguei para ele algumas vezes, mas ele nunca atendeu. Isso apenas reforçava minha certeza de que era ele e que ele sabia que eu sabia. Passou cerca de 1 mês e eu estava assistindo ao noticiário. O Pedro estava na televisão por causa de um assassinato. Aquilo me chocou. Ele e seus 3 amigos foram para outra cidade, invadiram a casa de um casal, os agrediram, amarraram-nos e depois os esfaquearam. Em seguida, atearam fogo à casa após roubá-la. Todos se acabaram entregando um ao outro e o Pedro recebeu uma sentença de 35 anos após testemunhar contra seus cúmplices. Isso me faz pensar no que teria acontecido comigo se eu estivesse dormindo quando eles tentaram invadir a minha casa. Meus pais haviam saído para a noite, me deixando sozinho em casa. Nada de novo. Eu estava acostumado a ter o lugar só para mim de vez em quando. Meu amigo Lucas ia passar por aqui, provavelmente jogar alguns videogames e só relaxar. Enquanto eu observava os minutos passarem no relógio, a expectativa crescia dentro de mim.
Lucas sempre trazia boas lembranças. Ele estava prestes a chegar, mesmo sem termos combinado um horário exato. Ele apenas disse que viria depois do jantar. De repente, a campainha tocou. Saltei do sofá, presumindo que era o Lucas. Caminhei animadamente até a porta da frente, mas, ao abri-la, fui recebido por um estranho parado no alpendre. A confusão tomou conta do meu rosto enquanto eu encarava aquele homem desconhecido. Ele estava vestido com roupas rasgadas e uma barba desgrenhada cobria seu rosto. Seus olhos vermelhos pareciam buscar algo. Ele começou a falar comigo, apenas conversa fiada, mas eu me sentia realmente desconfortável. Ele disse que morava na rua, mas eu nunca o tinha visto antes. Após 1 minuto ou 2, notei que o homem estava se infiltrando na casa. Antes que eu percebesse, ele estava parado na entrada. Ele fechou a porta atrás de si e voltou sua atenção para mim. Percebi o cheiro de álcool em sua respiração, pairava no ar. Algo não estava certo. Como se percebesse meu desconforto, o comportamento do homem mudou. Ele avançou ainda mais pela casa, vasculhando o ambiente. O pânico começou a crescer dentro de mim, mas eu tentei manter uma fachada calma, sem querer provocá-lo. "Escuta, senhor", gaguejei. "Acho melhor você ir embora. Estou esperando meu amigo Lucas chegar e não quero arrumar confusão." Ignorando meu pedido, o homem colocou a mão no bolso. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Meu coração deu um pulo quando ele puxou uma faca. O ambiente ficou em silêncio, exceto pelo som forte das batidas do meu coração, que ecoavam nos meus ouvidos. Sem dizer uma palavra, o homem fez um gesto para que eu o conduzisse até a cozinha. Minhas pernas vacilaram sob mim enquanto eu relutantemente obedeci. Na cozinha, ele me instruiu a sentar em uma cadeira, seus movimentos ainda sinistramente silenciosos. Minha mente trabalhava desesperadamente, procurando uma saída daquela situação. Pensamentos de fuga e autopreservação batalhavam dentro de mim. Eu sabia que qualquer movimento que eu fizesse poderia ter consequências terríveis. Com as mãos trêmulas, sentei em uma das cadeiras da cozinha. Os minutos pareciam horas, enquanto o homem permanecia em silêncio, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que arrepiava a espinha. Tentei controlar minha respiração, esperando acalmar o pânico crescente dentro de mim. E então, como se por um golpe do destino, o som das sirenes atingiu meus ouvidos. Elas continuavam a se aproximar e eu tinha certeza de que eram para mim. A polícia raramente vinha ao meu bairro. Os policiais invadiram a casa e senti um tremendo alívio. Os olhos do intruso se arregalaram de surpresa. Sua aderência à faca afrouxou por 1 segundo. Foi a abertura de que a polícia precisava e eles se movimentaram rapidamente. Desarmaram o homem e o prenderam. Meus pais chegaram assim que souberam do ocorrido. Mais tarde, descobri que Lucas viu o homem entrar na minha casa do outro lado da rua. Ele estava a apenas alguns segundos de distância. Quando viu isso, ele voltou para casa e contou aos pais dele, que chamaram a polícia e me salvaram. Não quero nem pensar no que teria acontecido se Lucas tivesse chegado alguns minutos antes ou depois. Talvez nós dois tivéssemos passado por maus bocados, ou talvez um de nós tivesse tido o bom senso de olhar antes de abrir a porta. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Eu e meus 2 melhores amigos decidimos ir acampar na floresta para passar algum tempo longe do mundo exterior. Achamos que seria uma grande aventura e uma ótima chance de nos conectarmos com a natureza e entre nós, mas não demorou muito para as coisas tomarem um rumo pior. Estávamos caminhando por horas, seguindo cegamente uma trilha que achávamos que nos levaria ao local de acampamento perfeito. No entanto, de alguma forma, nos perdemos no meio do nada. Tentamos voltar pelo mesmo caminho, mas todos os caminhos pareciam iguais, então era difícil lembrar de todas as curvas que tínhamos feito para chegar onde estávamos. Começamos a entrar em pânico, não tínhamos ideia de onde estávamos nem como voltar à civilização. Tentamos ligar para pedir ajuda, mas não tivemos sorte, pois não havia sinal de celular.
Estávamos completamente sozinhos e em breve escureceria. Conforme o sol começava a se pôr, percebemos que precisávamos encontrar abrigo para a noite. O plano original era continuar caminhando até encontrarmos uma árvore grande para dormir embaixo, ou talvez até mesmo uma caverna, qualquer coisa que nos protegesse da chuva que poderia vir. Curiosamente, porém, acabamos descobrindo algo que, a princípio, pensamos que seria a nossa salvação. Encontramos uma cabana abandonada e decidimos buscar abrigo lá. Não era muito, mas era melhor do que ficar ao relento. Nos encolhemos juntos na cabana, tentando nos manter aquecidos e acalmar nossos nervos. No entanto, nada poderia nos preparar para a noite que estávamos prestes a enfrentar. À medida que a noite avançava, começamos a ouvir ruídos estranhos do lado de fora. No começo, não conseguíamos identificar o que era, mas depois ficou mais claro. Parecia o som de passos pisando nas folhas. Eu tentei convencer meu amigo de que era apenas um animal, mas não conseguíamos afastar a sensação de que algo estava nos observando lá fora. Conforme a noite avançava, os ruídos ficaram mais altos e persistentes. Tentamos bloqueá-los conversando e contando histórias um para o outro, mas não adiantou. Estávamos com muito medo para nos movermos. De repente, ouvimos uma forte batida na porta da cabana e congelamos. Naquele momento, eu estava com tanto medo que nem conseguia respirar. Ficar em silêncio também não ajudou, pois a batida continuou. Depois de 1 minuto sem responder, pudemos ouvir alguém ou algo tentando forçar a entrada. Foi quando agimos por medo. Pensamos que, se fosse uma pessoa ou o proprietário da cabana, eles teriam dito algo. E, porque achávamos que estávamos em perigo, eu e meu amigo tentamos barricar a porta com o que conseguimos encontrar. Infelizmente, não adiantou. A porta se rompeu e nos deparamos com o nosso pior pesadelo. Havia um homem parado na entrada, segurando algum tipo de vara nas mãos. Através da escuridão, não podíamos ver muito, mas parecia que ele estava usando uma camisa esfarrapada e jeans sujos, e tinha um olhar enlouquecido nos olhos. Ele se lançou em nossa direção, balançando sua vara selvagemente. Tentamos correr, mas estávamos encurralados. O homem deu outro passo à frente, desta vez entrando completamente na pequena cabana. Foi quando aproveitamos a oportunidade e conseguimos contorná-lo, correndo de volta para a floresta sem saber para onde estávamos indo. Tudo o que sabíamos é que precisávamos nos afastar dele. Podíamos ouvir seus passos nos perseguindo, batendo no chão atrás de nós. Corremos por horas até não conseguirmos mais. Desabamos no chão, ofegantes e ofegando por ar. Estávamos perdidos no meio do nada e não sabíamos se ainda estávamos sendo perseguidos por aquele homem louco. Eventualmente, decidimos continuar nos movendo, esperando encontrar um caminho para sair da floresta. Conforme o sol começou a nascer, finalmente nos deparamos com uma estrada. Acenamos para um carro que passava e contamos tudo o que havia acontecido. A polícia foi chamada e eles vasculharam a floresta em busca do homem com a vara, mas ele nunca foi encontrado. Conseguimos sair da floresta com vida, mas nunca mais fomos os mesmos. A experiência nos mudou e nunca esquecemos o terror de estar perdidos no meio do nada, sem nenhuma maneira de escapar. Eu estava fazendo trilha no meio do nada, nos desfiladeiros de Utah, longe da civilização. A beleza da paisagem me encantava e eu estava aproveitando cada momento da minha estadia lá. Mas tudo isso mudou quando, de maneira estranha, avistei outra pessoa na trilha, vindo na minha direção. Inicialmente, pensei que fosse apenas um trilheiro como eu, mas à medida que se aproximava, pude perceber que essa pessoa não estava ali para apreciar a paisagem. Em suas mãos, eu conseguia ver um objeto metálico longo, e conforme se aproximava, pude perceber claramente que era uma lâmina de algum tipo. Não me senti seguro passando por aquela pessoa, então acabei me virando e indo na direção oposta. Enquanto continuava a caminhar, olhei por cima do ombro e vi que agora ela estava me olhando diretamente, e parecia que estava me seguindo. Eu sabia que precisava escapar. Eu não tinha ideia de quem era aquela pessoa ou o que ela queria de mim. Tudo o que sabia era que eu tinha que me afastar o máximo possível. Comecei a correr o mais rápido que pude, e parecia que meu coração ia saltar do peito. Enquanto corria, olhei novamente por cima do ombro, esperando ter interpretado a situação erroneamente. No entanto, pude perceber que estava em apuros. A pessoa com a machete estava bem atrás de mim, e eu podia ouvir seus passos se aproximando cada vez mais. Eu não sabia por quanto tempo conseguiria manter aquele ritmo, mas precisava tentar. Olhei para trás e vi que a pessoa estava se aproximando.
pude ver o brilho da machete sob a luz do sol, e isso me arrepiou. Precisava pensar em algo rápido. Vi um caminho estreito à minha esquerda que levava a um desfiladeiro rochoso. Não era exatamente uma trilha, mas era minha única chance. Virei à esquerda e comecei a descer rapidamente pelo caminho. Parecia que a pessoa com a machete hesitou por um momento, como se não tivesse certeza se deveria me seguir, mas então começou a descer pelo caminho atrás de mim. Eu podia ouvir seus passos se aproximando e sabia que precisava me mover mais rápido. Senti as pedras arranhando minha pele enquanto escorregava pelo desfiladeiro, mas não me importava. Tudo o que eu queria era me afastar daquela pessoa. Finalmente, cheguei ao fundo do desfiladeiro e continuei correndo. Não olhei para trás, mas podia ouvir a pessoa com a machete me seguindo. Ouvi sua respiração ofegante e seus passos batendo no chão. Sabia que não poderia continuar assim por muito mais tempo. Precisava encontrar uma saída dali. Avistei uma pequena abertura entre as rochas à frente e fui direto para lá. Era uma fenda estreita nas rochas, mas era minha única esperança. Espremi-me pela abertura e me encontrei em uma espécie de pequena caverna ou esconderijo. Estava escuro e úmido, mas era melhor do que estar ao ar livre. Encolhi-me no canto da fenda, com meu coração disparado. Podia ouvir a pessoa com a machete do lado de fora, mas não conseguia vê-la. Não sabia o que fazer em seguida. Tudo o que conseguia pensar era fechar os olhos e esperar que ela continuasse descendo o desfiladeiro. O tempo parecia parado enquanto eu escutava os passos do perseguidor. Felizmente, eventualmente ouvi o som dele correndo na mesma direção em que me perseguia. Esperei cerca de 2 minutos antes de espiar para fora do meu esconderijo, segurando a respiração, torcendo para não ver aquele homem com a lâmina. Quando tudo pareceu estar tranquilo, subi rapidamente pelo desfiladeiro onde havia escorregado e retomei o caminho estreito. Assim que voltei ao terreno plano e retornei à trilha principal, corri em direção ao meu carro. Sentia-me mais do que sortudo por não ter encontrado novamente aquela pessoa enlouquecida. Certifiquei-me de ligar para os serviços do parque para informá-los sobre o estranho que estava perseguindo as pessoas na trilha. Só podia esperar que eles o encontrassem antes que alguém se machucasse gravemente. Sempre ouvi dizer que o deserto de Vegas poderia ser perigoso, mas nunca acreditei nisso até me encontrar no meio do nada, e talvez em um dos maiores perigos que já enfrentei. Embora a viagem tenha começado bem, acabei tomando a pior decisão da minha vida no 3º dia. Depois de passar os 2 primeiros dias desfrutando da cidade e da vida noturna, decidi que queria explorar. Ouvi falar de uma trilha de caminhada agradável de um grupo de pessoas que conheci no bar do meu hotel na noite anterior, e decidi fazer uma caminhada sozinho para conferir. Estava me sentindo aventureiro e queria explorar a beleza do deserto do meu jeito. Eu tinha tudo o que precisava, incluindo água, comida e um mapa. Achava que estava preparado para qualquer coisa, mas estava enganado. Você vê, enquanto eu estava caminhando, cometi o erro de não olhar para o chão à minha frente. Estava ocupado demais olhando para o céu e a paisagem ao meu redor para notar os perigos que se escondiam no chão. Senti uma dor aguda na perna enquanto caminhava e, ao olhar rapidamente para baixo, fiquei horrorizado ao ver uma cascavel rastejando para longe de mim. Percebi imediatamente que estava em apuros. Ouvi histórias de pessoas que morreram por picadas de cobra e sabia que precisava agir rápido. Comecei a entrar em pânico. Já tinha caminhado cerca de 2 milhas ou mais e não tinha certeza se conseguiria voltar à cidade sozinho. Por mais dolorosa que fosse a picada, a parte mais difícil de toda a experiência era o fato de que eu estava sozinho, sem ninguém para me ajudar. A dor era excruciante, podia sentir o veneno se espalhando pelo meu corpo, enquanto a perna continuava latejando incontrolavelmente. Tentei ficar calmo e lembrar o que aprendi sobre picadas de cobra. Sabia que precisava manter a frequência cardíaca baixa e me manter hidratado, então comecei a beber água e tentei controlar minha respiração. Mas, à medida que os minutos se transformaram em horas, percebi que não conseguiria chegar em segurança sozinho. Foi quando me lembrei que o relógio inteligente que meus pais me deram de presente de Natal naquele ano vinha com um sinal de emergência GPS. Não hesitei depois de me lembrar e o ativei imediatamente, esperando que alguém me encontrasse a tempo. No entanto, conforme as horas passavam, tive a sensação de que ninguém estava vindo. Eu estava completamente sozinho, sem ajuda à vista, e naquele ponto do dia o sol estava se pondo. A dor na minha perna era insuportável e comecei a me sentir fraco e tonto. Sabia que o tempo estava se esgotando e precisava encontrar uma maneira de obter ajuda antes que fosse tarde demais. Comecei a rastejar, usando os braços para me arrastar pelo chão da trilha no deserto.
Era um progresso lento, e o sol continuava a se pôr no céu, mas eu sabia que precisava continuar me movendo. Rastejei por horas, até que finalmente não consegui mais me mexer. A metade inferior do meu corpo estava completamente entorpecida e minha visão começava a ficar turva. Eu pensei que tudo estava perdido e estava prestes a perder a esperança de ser encontrado, quando, de repente, ouvi uma voz. Pensei que estava ouvindo coisas enquanto levantava a cabeça da terra e da areia para olhar ao redor. Foi quando vi uma pequena cabana ao longe. Era o primeiro sinal de civilização que havia visto em horas. A mera visão dela parecia me revitalizar um pouco e me dar a força necessária para continuar. Rastejei em direção à cabana, esperando que alguém estivesse lá dentro. Conforme me aproximava, as vozes que ouvia ficavam mais altas. Quando finalmente alcancei a cabana, desabei no chão, quase inconsciente. Mas, para minha surpresa, havia alguém lá dentro. Um velho de barba grisalha saiu para me receber. Ele deu uma olhada na minha perna e soube exatamente o que havia acontecido. Ele me disse que estava vivendo lá sozinho há anos e que tinha visto sua cota justa de picadas de cobra. Ele tinha um kit consigo que usava para tratar as picadas, pelo menos o suficiente para eu sobreviver tempo suficiente para obter ajuda adequada. Depois de me puxar para dentro de sua cabana, ele me apresentou a sua esposa, que me ajudou a me hidratar um pouco, enquanto o velho usava um telefone via satélite para chamar ajuda. Levou cerca de 1 hora para os serviços de emergência chegarem até nós, e acabei sendo levado para o hospital, onde passei os últimos 2 dias em Vegas. De acordo com os médicos e o velho, se eu não tivesse encontrado sua cabana, provavelmente teria morrido em questão de 1 hora. A cidade de Vegas em si era interessante, mas essa experiência no deserto me mudou e me tornou uma pessoa mais cautelosa. Nunca esqueci o perigo do deserto de Vegas. Foi um lembrete severo de que a natureza pode ser mortal e que devemos sempre respeitar seu poder. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.